Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu mais esse privilégio de poder estar nesse momento trazendo a palavra de Deus para todos nós que estamos passando por essa situação difícil de isolamento social. E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, têm nos apoiado nesse trabalho. Um trabalho que não é para engrandecer nenhum homem, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um trabalho que a gente tem o objetivo de alcançar as pessoas não salvas, para que elas venham conhecer o Evangelho e que elas venham crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso irmão Vantuil está aqui, ele vai trazer uma mensagem da parte do Senhor para nossos corações. Eu peço a todos que, com toda reverência e respeito, possam acatar essa mensagem, colocar em seu coração e, se a gente assim conseguir, Deus permitir, colocar em prática tudo o que falar em nossos coração. Eu agradeço a todos e que nós todos tenhamos uma boa mensagem bíblica. Boa noite, pessoal de Franca. Boa noite, irmãos. Pessoal aqui que residem também nas cidades da circunvizinhança aqui. Para mim realmente é um prazer, uma responsabilidade e também uma honra estar podendo nessa noite, estar cooperando aqui com esse trabalho, estar proclamando o Evangelho Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço o nosso irmão Robson que está à frente desse trabalho e mais do que nunca agradecemos a Deus por esse veículo, a gente através desse conteúdo, esse canal midiático, a gente ter a oportunidade de, e mesmo em meio a esses horrores que estamos passando ultimamente, esse confinamento, mas eu espero que você possa ser alcançado essa noite aí no seu lar. Você que já é salvo, já tem feito uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. E também para você que não é salvo, que essa noite possa ser uma noite de oportunidade. Nós sabemos que a oportunidade, uma vez que ela é agarrada, ela se multiplica. Então, eu gostaria, antes de estarmos abrindo a palavra do Senhor, estarmos lendo nela, eu gostaria de estar convidando a você que está aí no seu lar, que estivesse nos acompanhando no momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça nesse momento quando podemos estar na sua presença dessa forma, em dias de confinamento, onde o seu povo está reunido em células, cada um em suas casas, e reunidos em família, mas que nem mesmo sendo dessa forma, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, fazendo que através desses recursos tecnológicos nós podemos adentrar em cada lar com a sua palavra, proclamando assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para os que são salvos, para a segurança, e para aqueles que não são, como a oportunidade de abraçar e resolver de uma vez por todas o problema mais importante de ser resolvido em sua vida, que é o problema do pecado. Nós agradecemos o empenho, o esforço do nosso irmão Robson, que está à frente desse trabalho, que o Senhor venha estar encorajando e que possa dar continuidade e cada vez mais possamos alcançar lares, alcançar almas através da proclamação do seu Evangelho Santo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria que, se você está aí na sua casa, aí, tivesse com a Bíblia do lado aí, talvez você que não tenha ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, possa ser uma oportunidade, mesmo que agarre a uma Bíblia emprestada, tome de alguém, mas nos acompanhe nessa leitura, porque é muito importante. Talvez essa noite seja uma das noites mais importantes da sua vida, onde você tem a oportunidade
de estar sendo notificado e estar tendo a mostra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para isso eu te convido e convido a todos que estão nos acompanhando, que possa abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler dois versículos, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que o Senhor em Cristo há de abençoar o que temos lido na sua palavra e o que vamos meditar nela. Amém? Meu caro ouvinte, você que está aí do outro lado, talvez você estava aí no Facebook aí procurando qualquer outra coisa e às vezes até acidentalmente você clicou aqui e deparou com esse início de mensagem. Olha, parabéns por você ter dado esse clique e que talvez seja algo muito importante e oportuno para você que ainda não tem resolvido a sua situação espiritual. Nós vamos falar aqui unicamente e com o desejo principal de estar alcançando almas que não são salvas. E para isso, eu gostaria de fazer um pequeno pano de fundo com relação ao assunto do momento, que é a pandemia. Eu tenho, nesse isolamento, nesse confinamento, eu tenho pensado bastante, tenho refletido em muitas coisas e espero que com você também seja dessa forma. Cabe aqui até uma pergunta. O que você, meu caro ouvinte, que está agora nesse momento nos acompanhando, você que é salvo, como você tem aproveitado esses dias em confinamento? No que você tem refletido? O que você tem lido? No que você tem meditado? Quais as coisas que você tem ouvido? O que você tem pensado? Porque a gente vê realmente a sociedade, as nossas autoridades governamentais, a gente percebe que parece que está todo mundo perdido. Mas eu quero pensar que pelo menos todo esse episódio, todos esses rumores que estão acontecendo, eles possam servir para que pelo menos de maneira secular, de maneira empírica, vamos dizer assim, a sociedade possa pelo menos ter um entendimento do que é pandemia. Porque a gente vê falar pandemia, epidemia, endemia, e às vezes a gente nem sabe o que é que está acontecendo, por que são essas três, as três são iguais, como que isso acontece. Eu vou rapidinho dar só uma esclarecida aqui para ficar bem claro como que é que isso funciona. Olha, pandemia não precisa nem citar porque é o que está sendo, é a palavra da vez no momento, é pandemia. Mas antes da pandemia, numa escala, vem a epidemia. E antes da epidemia, vem a endemia. O que seria uma endemia? Endemia é quando em um determinado lugar, seja qual, num estado, um país ou região, só naquele lugar há uma peste, há alguma coisa que é constante só ali, que se alguém desloca até esse lugar, ele pega essa enfermidade. Mas é só ali. Então, quando é dessa forma, se fala em endemia. Agora, quando acontece de uma maneira mais súbita, que um grande número de pessoas são atingidas por isso, o contágio espalha e ele acontece de uma maneira muito rápida, então aí dá-se o nome de epidemia. E quando essa epidemia ela se alastra de maneira mais súbita ainda, a ponto de alcançar região, país,
até continente e abrange todo o planeta, como é o caso que está acontecendo, aí sim dá-se o nome de pandemia. Eu fico assim observando porque a gente leva as nossas vidas, a gente vai daqui para ali, de lá para cá, e a gente nem observa o quanto que a gente está conectado e envolvido com o mundo invisível. Por exemplo, esses sinais que está fazendo com que nós estamos conectados agora, vocês estão me vendo, e eu estou falando através dessa mídia social, para que essa palavra, essa mensagem chegue até vocês. Ela está acontecendo através de sinais de ondas invisíveis, as quais nós não podemos ver. E nós estamos sendo mutilados, humilhados por um vírus. Algo também só visível através de aparelhos com alta potência eletrônica. A olho nu é impossível ver. Então, eu tenho pensado no sentido de que tudo isso que está acontecendo, de maneira pelo menos secular, possa... eu fico até maravilhado de pensar isso, porque eu entendo que Deus está nos preparando para quando vier algo pior. Porque nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que isso aqui é pouco diante do que está por vir. Tem coisas ruins que estão por vir e tem coisas também melhores das quais nós não temos nem noção, certo? Mas o que acontece? Eu tenho percebido que a gente vê realmente uma sociedade despreparada, sem conhecimento, e é interessante observar que a própria palavra de Deus nos adverte nesse sentido. Oséias capítulo 4, verso 6, a gente vê ali o profeta falando que o povo de Deus sofre pela falta de conhecimento, por rejeitar o conhecimento, mesmo o conhecimento secular. Já não estou falando nem o conhecimento acerca das coisas de Deus. E a gente vê toda a sociedade nessa correria, nesse desatino, e a gente vê que todos têm apoiado num tripé, em 3 pilares de prevenção para ver se contém o avanço dessa pandemia. A gente vê o consumo que aconteceu com álcool em gel, o uso de máscara, o isolamento social, tudo para que isso traga uma solução. E qual é a solução? Ninguém tem a solução. Tudo isso está sendo feito de maneira preventiva, com o intuito de que não deixe esse vírus, essa praga se avançar. Mas o que a gente percebe também é que todas essas medidas são tomadas meio que no impulso incógnito, sem ter a certeza se vai funcionar ou não. Mas enfim, o mal está aí, o vírus existe, não podemos, nem nós como cristãos, ignorar e tentar a Deus com relação a isso e dizer porque somos salvos, bater no peito e falar, isso aí não tem perigo, não vai me pegar. Não é dessa forma. Como cristãos nós sabemos também que temos que obedecer as ordens, as leis dos homens que foram designadas e que nesses dias nós as estamos cumprindo, certo? E é bom a gente, como cristão também, a gente entender que como esse vírus, ele tem um perigo realmente, ele pode levar a óbito, pode ter a morte física do ser humano, mas nós temos que lembrar do que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 28, que a gente temos que temer aqueles que matam. Não temos que temer aqueles que matam o corpo, e sim aquele que mata a alma. Então nós não estamos falando aqui de um Covid que mata a alma, nós estamos falando aqui de um Covid que mata o corpo, o ser humano, certo? Então assim, eu queria dar só essa pequena abrangida, esse pequeno pano de fundo com relação a tudo que tem rolado na parte das mídias sociais com relação à sociedade secular e também todos os cristãos que estão inseridos nela, o que tem acontecido. Agora nós vamos tratar da parte espiritual.
Agora, a parte espiritual, o que acontece? O que ela é diferente? É porque é a parte espiritual. Então, mas é pandemia do mesmo jeito. Nós vamos tratar de uma pandemia que aconteceu no início da formação da raça humana. Gênesis capítulo 3, verso 6, acontece ali o episódio mais triste da raça humana. Naquele momento, quando Eva ela foi tentada, ela foi persuadida pela astúcia de Satanás, e a gente sabe ali não tinha máscara, não tinha álcool gel, não tinha nada, e ela come daquele fruto, desobedecendo assim a ordem do Senhor, e dá também para o seu marido comer. E dali para cá o que acontece? Instala, abrange, atinge de maneira letal toda a raça humana, toda a raça adâmica. Tudo que vem de Adão para cá, espiritualmente, através desse vírus do pecado, já está morto. Nós estamos falando agora, não é de um vírus que mata, nós estamos falando de um vírus que matou. Toda a raça humana está, pelo pecado, pela entrada do pecado, aqueles que ainda não têm resolvido essa situação para com Deus, está espiritualmente morta. Então a gente percebe que essa pandemia, sim, essa é a de um perigo maior e de um alcance infinito, e que levou, não vai levar à morte, já levou à morte espiritual. E aí, meu querido e amado ouvinte, eu pergunto a você que tem a sua família, eu não sei se todos os componentes da sua família já são salvos, seus filhos, o seu cônjuge, não sei que situação espiritual se encontra, mas eu quero pensar que nesse momento de quarentena, de confinamento, você tenha tido pelo menos a oportunidade de não dizer que está faltando tempo para tratar desse tipo de assunto com sua família, com seus filhos. E aqui eu estendo até para familiares, parentes próximos, consanguíneos, e que tudo o que você tem alertado, o que você tem comentado com essas pessoas do seu raio familiar. Amigos, o que você tem falado com seus amigos acerca do que está acontecendo? Você tem aproveitado uma brecha e falado de alguma coisa com relação às Escrituras? As pessoas de seus relacionamentos, no trabalho, que ainda alguns estão trabalhando de maneira alternada, de maneira meio que isolada, mas alguns ainda estão trabalhando e acabam cruzando um com o outro pelos caminhos e até nos locais de trabalho. O que você tem falado para essas pessoas? A palavra de Deus diz, nessa mesma carta de Romanos aqui, um pouquinho atrás aqui no capítulo 3, a gente vê aqui o apóstolo Paulo dando aqui um diagnóstico espiritual da situação do ser humano. E ele começa falando várias coisas a partir do versículo 10, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer assim como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição, miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E no verso 23 ele meio que arremata dizendo da seguinte forma: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra versão diz que carecem da glória de Deus. Meu querido, o que você tem falado para seus familiares, seus amigos, pessoas de seu relacionamento?
é uma oportunidade como essa. Às vezes as pessoas, no que a gente abre a boca para falar de alguma coisa, talvez você pode deparar com aquele argumento de que você está aproveitando dessa situação para botar pressão, me botar medo, fazer para que eu fique com medo. Não. A gente está tratando aqui, falando de pandemia, porque está acontecendo, mas a gente poderia, em uma outra época, antes ou bem lá na frente, a gente está tratando disso aqui como também uma pandemia. Porque o pecado é realmente um vírus letal que matou espiritualmente toda a raça humana. Certo? E isso, o que acontece? Através desse diagnóstico que acabamos de ler aqui na Palavra de Deus, a gente percebe que é todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém. Então, é um momento desse, quando para a gente sobra mais tempo, dá muito mais tempo para a gente meditar e pensar acerca desses assuntos, porque a gente vê secularmente, realmente a gente vê que a sociedade, ela está perdida, está totalmente frágil. A gente vê uma vulnerabilidade muito grande com relação a isso. A gente vê pessoas num estado trêmulo e tipo em pânico por causa de tudo isso que está acontecendo. E sabe, realmente, pode que se entre em pânico, mas isso aí é algo que vai levar no máximo à morte física, certo? Agora, o cidadão que for levado à morte física, mas ele estiver resolvido o seu problema para com Deus, a sua alma não vai para o inferno, certo? Agora, você que não tem resolvido essa situação, está meio que tipo a ver navios, está tipo de braço cruzado vendo tudo isso acontecer e está pensando, eu vou só esperar a banda passar e depois o mundo volta ao normal. Eu já tenho ouvido as pessoas a dizer isso. Não, isso aí não demora, volta tudo ao normal. Olha, esse tipo de pessoa, realmente, ele não está, dá a impressão de que não está nem pensando. Porque ele acha que quando voltar, tudo vai ser o normal, ou seja, de nada vai adiantar tudo isso que está acontecendo. E não adianta também a gente pensar que isso vai mudar as pessoas. Não é o que acontece que muda as pessoas. O que muda as pessoas é como elas reagem diante do que acontece com elas. É isso que muda as pessoas, certo? E aí já são poucos que vão estar olhando nessa ótica, entendendo dessa maneira. E aí o pânico é muito grande. O vírus realmente ele existe. O coronavírus, o Covid, ele realmente pode adentrar a uma célula. Ele tem uma capacidade enorme de se autocopiar em várias cópias, e aquela célula é destruída e ele sai dali sendo vários vírus. Mas o pior ainda é quando a pessoa ainda nem foi infectada pelo vírus, aí ela começa mentalmente a colocar um vírus na sua mente. Aí pode ser mais devastador ainda do que o próprio vírus. Talvez pode chegar ao ponto de ter que, para sarar a pessoa, ter que falar para ela que ela está com o vírus, para poder ela sarar. Mas isso são detalhes à parte. Vamos voltar para o contexto e analisar o que o pecado faz. O que a pandemia do pecado pode levar o ser humano que não se atentar para o problema e resolvê-lo. O Salmo 51 também, o salmista ele dá uma descrição muito, muito peculiar e muito precisa a respeito dessa situação. Porque aí a pessoa fica assim, mas será quando que eu comecei a ser pecador? Não, a partir da concepção, o ser humano ele já é pecador. Quando ele vem ao mundo, ele já é pecador, ele já está sentenciado a uma sentença de morte espiritualmente. Ele já nasce separado de Deus. Se ele nascer, crescer e viver uma vida que caminhar, ele vai ir de passos largos ou de maneira lenta, mas de qualquer forma ele vai ir para o inferno se ele não cuidar e resolver esse problema, ou seja, passar de criatura para filho de Deus.
Então o pecado realmente, esse sim é um vírus de alcance letal, e não é um vírus que mata, é um vírus que já matou, certo? Então o objetivo da gente, o meu objetivo e a intenção e a vontade do Senhor essa noite, não é também para te colocar em pânico ainda mais com relação a tudo isso que está acontecendo, mas é também te colocar a par. É uma mensagem com o objetivo de te educar, de te informar que realmente existe um perigo iminente, e que esse diagnóstico espiritual que a gente mostra, a gente tem a ideia do que aconteceu, que foi morte espiritual, separação, que deixa o ser humano totalmente incapaz de fazer alguma coisa, a ponto de ter se tornado inimigo de Deus, está separado. Então nada que o homem faça, o homem natural faça, poderá resolver a sua situação para com Deus. Ele está realmente condenado à vida eterna, se depender dele para resolver esse problema. Então esse vírus do pecado, ele realmente já matou o ser humano. Ele vem a esse mundo morto espiritualmente. Mas aí você pode me perguntar, mas vem morto espiritualmente, mas ele está vivo fisicamente. Ótimo. Esse é o tempo ideal. Enquanto você está vivo fisicamente, é o momento de você cuidar da sua situação espiritual, fazendo com que essa morte espiritual se torne de maneira que você venha a ter vida espiritual, ou seja, comunhão com Deus, salvação da sua alma, garantia de não estar condenado, garantia de estar sendo justificado por Deus. Outro recado interessante da palavra de Deus está também em Hebreus 9:27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Eu sei que existe por aí algo no sentido de que, olha, não, depois da morte ainda tem chance, ainda tem, se você atentar para as especulações e ver direitinho, você vai ver que ainda existe oportunidade depois da morte. Não preocupa com isso agora não, olha, não existe. Depois da morte é o juízo de Deus, certo? E não pense que pelo fato de você estar tendo vida física, não fique se gabando e esperando que não, eu vou deixar para depois, que eu estou muito bem, eu estou ainda muito jovem, eu estou com muita saúde, eu tenho muita substância, eu vou deixar isso para depois eu vou resolver isso. Olha, não espere. O conselho da palavra de Deus com relação à salvação diz que o momento da salvação, o tempo da salvação é agora, certo? Vamos ver uma referência em Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7, que diz o seguinte. Eclesiastes 12, 7. Diz o seguinte: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Olha, isso é muito interessante você observar isso. O seu físico, a sua substância, todo o vigor que você tem, se você for apanhado pela morte, sem você resolver a sua situação espiritual, tudo isso vai voltar ao pó, igual como veio. E o espírito que Deus lhe deu volta para ele, e a sua alma vai para o inferno. Gênesis 3:19, também uma outra referência nesse sentido, vamos verificar para você ver. Gênesis, é muito importante a gente ver essa referência, porque eu não estou falando, que não são ideias minhas, não são argumentos meus, é a palavra de Deus falando acerca disso. Gênesis 3, verso 19, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Então, fisicamente, está traçado para o ser humano a morte. Então, não preocupe, esse físico seu, essa substância, esse vigor físico,
E mesmo que não tenha vigor, se a morte o apanha e você não resolveu a situação espiritual, a sua alma está condenada a uma eternidade sem Deus no lago de fogo, ou seja, no inferno. E aí você pode estar perguntando agora, mas então a situação do ser humano sem Deus é muito difícil. Uma vez que eu estou separado, estou morto espiritual, então eu não posso fazer nada. E não pode mesmo. Sabe por quê? Porque o que pode ser feito para resolver toda essa situação já foi feito. E quem fez? O Senhor Jesus Cristo. Então aqui agora entra num ponto importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Você que talvez pela primeira vez está deparando com esse conteúdo bíblico, com essa mensagem acerca da palavra de Deus. Só voltando um pouquinho no pano de fundo que a gente fez com relação ao Covid, eu fico imaginando, se chegasse aqui na cidade de Franca um lote de vacina com a possibilidade e com a garantia que desse para vacinar todo mundo em um só dia, eu imagino como que seria, que vulco que ia ser, que correria que ia ser. Porque o ser humano ele está tão apavorado, ele não quer nem saber. O medo de morrer é tão grande que se vier uma notícia dessa, vão todo mundo para a fila das UPA, dos NUB, para poder pegar essa vacina. E olha, se falar assim que é etapa de 3 vezes ao dia, eu não quero nem pensar como que ia ser. E quando fala que é a situação espiritual, se falar, olha, fulano de tal está dando uma palavra maravilhosa em tal lugar, assim, pode ir lá que você vai ter a garantia da sua vida eterna, a sua alma vai ser salva do fogo eterno. Não é dessa forma, aí o povo não preocupa, aí você não vai ver filas, e isso é incrível. Essa solução que existe para o problema do pecado, embora custou caríssimo para Deus, que pela sua infinita misericórdia, Ele teve compaixão de mim, de você, de nós os seres humanos, Ele providenciou um plano de salvação, vamos dizer assim, estamos falando de pandemia, vamos dizer que assim, uma vacina, algo que resolveu de uma vez por toda esse problema. Um lote único. E outra coisa, algo importante que tem que ser observado. Ele não deixou na mão do homem para ser feita essa solução. Isso a gente já tinha visto anteriormente, que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa para resolver essa situação. Então, coube a Deus, pela sua compaixão e misericórdia, traçar esse plano no qual envolveu ele abrir mão do seu primogênito filho para poder vir aqui a este mundo, encarnar e morrer no meu e no seu lugar, para nos dar garantia de vida eterna e resolvendo também de uma vez por todas, vencendo o pecado, vencendo a morte, resolvendo de uma vez por todas esse problema do pecado, esse vírus letal. Então, aí você pode falar assim, não, mas então agora aí melhorou, porque uma vez que eu não podia fazer nada, mas tem quem fez, tem. Mas o fato de você saber que alguém fez, isso não te salva. O fato de você ter o conhecimento, de ter a informação, ter sido educado, ter sido informado que esse problema pode ser resolvido pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, também não te salva. Você precisa entender todo o processo, o porquê que esse vírus do pecado te atingiu e te deixou morto espiritualmente. Você precisa entender que você realmente não tem condição de fazer nada e que Deus, pela compaixão e misericórdia, fez. Então basta a você crer somente, arrepender de todos os pecados, que você terá da parte de Deus o perdão dos seus pecados. Que maravilha! Que solução maravilhosa para um vírus muito mais letal do que o Covid.
Atos 3:19, aqui pertinho, a gente pode ver já um dos conselhos da palavra de Deus com relação para você apropriar dessa salvação. Está dizendo o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados. Agora, quando fala nesse arrependimento aqui, não é aquele arrependimento superficial que você vai arrepender hoje, aí no dia da manhã já voltou atrás, ou na semana que vem já está tudo diferente, você nem lembra que arrependeu mais e continua no mesmo parâmetro de vida. Não, nós estamos falando aqui de arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, certo? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mateus capítulo 4, verso 17, está dizendo também o seguinte, com relação a essa solução. Mateus capítulo 4, verso 17, está dizendo o seguinte, aqui nós vemos quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério, olha como ele começa. Desde então começou Jesus a pregar falando o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Então não adianta você ter só uma gama de conhecimento, ter muita informação, mas se você não fizer uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, confiar, ter fé e arrepender dos seus pecados, de nada vai adiantar. E talvez você tenha ouvido aí fora, talvez pode acontecer algo do tipo, mas existe outros meios de salvação. Olha, a gente sabe que é falado aí fora, existe, alguém tenta colocar na sociedade algumas outras alternativas de salvação. Mas olha o que a palavra de Deus tem a dizer nesse sentido. A palavra de Deus, não sou eu. Atos capítulo 4. Olha aqui. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, salvação é só através do Senhor Jesus Cristo. No texto que lemos inicialmente, no verso 19, a notícia é maravilhosa, porque aí ele vai falar assim: pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, então agora, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Isso é uma notícia maravilhosa. Então, ao contrário do que a gente leu no 12, aqui está a solução no 19. O 12 fala que por um entrou, e por ele a morte, e aí todos pecaram. E aqui está falando que como um desobedeceu entrou, e fez com que passamos a ser pecadores, mas aí através também da obediência de um, veio a solução também para todos nós. É realmente o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12 que lemos, Romanos 5:19. Hebreus 7:25, a gente vê algo ali também, o autor daquela carta dizendo que, com relação à suficiência desse Salvador. Um Salvador que realmente tem poder e que salva totalmente. E ele tem poder para fazer isso, e não só tem poder, ele quer fazer isso. Basta que você se arrependa, confie nele e tenha fé. Meu querido, meus queridos, então você que está aí do outro lado nos ouvindo, que talvez não tenha ainda feito a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós, aqui que estamos nessa noite com essa oportunidade de compartilhar com você essa mensagem do Evangelho, de enorme desejo nosso. A nossa oração é que realmente você possa entender, possa, se não pegou nesse primeiro momento, depois você pode ouvir novamente essa mensagem, pode tomar cabo de todas essas referências e checar você pessoalmente
o que realmente a palavra de Deus fala acerca do homem perdido e separado, mas que o Senhor Deus providenciou um resgate para buscá-lo e salvar. Então, é do agrado de Deus, Ele quer que todos se salvem, e para isso Ele tem providenciado meios para que essa mensagem chegue até você. E realmente, nós esperamos e acreditamos que essa noite possa ser uma noite de oportunidade para você. Como disse, o momento da salvação é agora. O conselho da palavra de Deus é que esse momento seja agora, você tome essa decisão agora, porque amanhã poderá ser muito tarde. O prazo de validade, vamos dizer, dessa vacina para essa pandemia do pecado é até que o Senhor Jesus Cristo volte. Até aí esse plano, esse antídoto, essa vacina, ela tem validade, ela resolve esse problema dessa pandemia. E a gente gostaria muito que você realmente, em meio a todo esse vulco-vulco que a gente vê aí na mídia social, essas coisas tão atrapalhadas que estão acontecendo, mas se você está confinado, você tem tempo de pensar, analisar e refletir acerca dessas coisas. Nós queremos agora, nesse momento, terminar e fazer mais uma oração, e assim a gente vai estar encerrando esse tempo aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus bendito, nós te agradecemos mais uma vez quando podemos ter essa oportunidade de, através desses veículos de comunicação, dessa tecnologia, nos dar a possibilidade de, mesmo em maneira confinada, estar adentrando em seu lar, estar pegando um pouco do seu tempo para apresentar para você as verdades da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho Santo. Esteja abençoando você e sua família, sua casa, seus familiares. E pedimos ao Senhor, estamos rogando ao Senhor que realmente o Senhor esteja na direção de tudo e que tudo seja de acordo com a sua vontade. Nós não entendemos o plano do Senhor, o que o Senhor quer nos disciplinar, o que o Senhor quer que nós aprendamos com tudo isso, mas nós estamos aqui para cumprir e obedecer e confiar naquilo que o Senhor tem proposto para nós já os salvos, e naquilo que o Senhor tem preparado também para os que não são salvos, que possam chegar a Ti, que o Senhor quer salvar a todos. E que assim seja, e nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que mensagem maravilhosa, né? Que coisa boa a gente ter essas notícias boas. Você que não tem o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ainda em sua vida como um antídoto do pecado, qualquer pergunta, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Temos irmãos capacitados para estar te levando a informação correta perante a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado das cidades vizinhas, que nem Bebedouro, Pernambuco. Tem pessoal lá de Pernambuco observando a gente, assistindo a gente, em Tuiutaba, Araxá, os irmãos de Araxá, um abraço, viu? Muito obrigado. Pessoal de Américo Brasiliense, Passos, pessoal de Sacramento. Gente, muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito. E que essa mensagem entre em nossos corações e que nós possamos colocar tudo isso que ouvimos em prática, e que a nossa maior preocupação seja agradar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E vocês que ainda não têm a Cristo em suas vidas, que a maior preocupação de vocês sejam se livrar desse mal mundial que é o pecado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nós temos o maior prazer de poder ajudar todos vocês. Gente, tenham uma boa noite, e sendo assim, da permissão de Deus, amanhã estaremos aqui no mesmo horário, nesse mesmo local, nessa mesma mídia, né?
para estar levando a palavra de Deus a todos. Até mais. E amanhã, na parte da manhã, tem escola dominical, às 9 horas. Às 9 horas estaremos transmitindo por este canal do Facebook, Movimento dos Irmãos, a escola dominical, que estamos fazendo alguns domingos já. E amanhã, às 9 horas da manhã, terá a escola dominical. Tá? Todos tenham uma boa noite e até amanhã, às 9 horas da manhã.